Olá, está no ar mais um PrefaCast, o canal que você pode acompanhar as notícias da Prefeitura de Caxias do Sul. Hoje, o nosso estúdio está cheio. Além da presença do prefeito Adiló de Domênico, nós temos também o presidente do IPAM, Gustavo, e a secretária de Administração, Grégora. Sejam todos muito bem-vindos. Prefeito, iniciando a semana, hoje, segunda-feira, um dia histórico para o município de Caxias do Sul, onde antes o senhor sancionou importantes leis que redefinem os padrões salariais dos servidores de Caxias do Sul. Nós gostaríamos de saber e entender um pouco mais sobre o que muda a partir de agora. Uma luta de muitos anos, seguramente mais de 13 anos que o sindicato vinha pleiteando isso, e graças a um grupo de trabalho promovido internamente pela Prefeitura, capitaneado aqui pela secretária Grégora e pelo Gustavo, do IPAM, mas junto com o sindicato nós conseguimos construir uma solução que eu reputo como histórica. Apesar de todas as dificuldades financeiras que nós estamos passando, a gente fez questão de cumprir com essa pauta, até porque era um compromisso nosso de campanha. E compromisso esse também que previa que a lei fosse encaminhada para o Poder Legislativo durante o mês de agosto, que nós cumprimos, e o Poder Legislativo também foi bastante ágil, analisando o projeto, não aceitando nenhuma emenda para que não desvirtuasse o projeto que havia sido construído a tantas mãos e com tanto sacrifício, com o aval, com a participação do Sindicato dos Servidores. Então eu reputo como um dia histórico, porque nós não só estamos corrigindo distorções e dando dignidade a esses servidores que faziam a mesma função ganhando valor por hora diferente, isso não é justo. Então, mesmo que escalonado ao longo de 6 anos, foi a forma que nós conseguimos para encaixar dentro do orçamento do município, que é um orçamento que está extremamente apertado. E também, eu não tenho dúvida, principalmente o Gustavo, que acompanha esses números mais de perto, nós não estaríamos hoje fazendo isso se não tivéssemos enfrentado a reforma da Previdência. Ali atrás, com tanto desgaste, com tantas pessoas achando que nós estávamos equivocados, e hoje a gente percebe o acerto que foi tomar aquele remédio amargo, mas necessário na época, primeiro para garantir salário, principalmente dos aposentados, em dia. E segundo, para poder fazer a 409, tá virando essa página. Sem aquilo, nós não estaríamos hoje podendo comemorar esse grande feito. Secretária Grégora, de fato, o que representa isso para o município de Caxias do Sul? Boa tarde a todos. Mas para o município é um grande avanço. Era uma demanda da categoria histórica e o prefeito Adiló teve a coragem, então, de dar essa oportunidade para a equipe trabalhar numa minuta de projeto de lei que fosse factível e que fosse implementável ao longo dos anos. A gente sabe do impacto para as categorias, muitas delas... São quantas categorias? Todas as categorias, com exceção da rede de educação, elas têm algum impacto direto, né? Mas algumas delas, historicamente, recebiam parcelas autônomas, como é o caso dos médicos, secretários de escola e tantas outras, guarda municipal, que já recebiam uma parcela autônoma em complementação a essas regras diferenciadas que existiam entre os cargos. Tu uniformizando, tu traz justiça para os servidores, às vezes aquele servidor que está no valo, fazendo uma obra de saneamento, recebendo um valor diferente, executando a mesma tarefa. Então, isso tu traz justiça para a categoria, tu resolve esse problema, tu retém talentos, especificamente casos, né, da área da saúde, de profissionais que pretendem, então, permanecer no município justamente porque estavam aguardando essa adequação há tanto tempo. E um compromisso assumido pelo prefeito Adiló, que ao longo dos primeiros 4 anos também nós negociamos bastante com a categoria para que se chegasse de uma forma madura agora a esses projetos de lei que impactam também as autarquias e a fundação, porque todos são servidores e basicamente os cargos, eles acabaram tendo algumas disparidades também nessas outras entidades da administração pública e penso então que a gente chega agora para agosto do ano que vem iniciar essa implementação, mas também pensando em qualificar o serviço, né, que é reduzindo hora extra,
porque tu paga melhor o profissional, tu paga de uma forma mais justa, mas a administração também tem que fazer o seu dever de casa, que é reduzir a hora extra, para que possa também dar um resultado para a comunidade. Prefeito, questão financeira, né? O que representa essa adequação para o município de Caxias do Sul? Olha, nós estamos passando talvez por os momentos mais difíceis, mais apertados do orçamento de Caxias do Sul, por uma série de razões que não venho aqui recapitular e nem nos cabe olhar para trás ou criticar o governo A, B ou C. Nós estamos aí, temos que resolver o problema. Agora, a 409, ao longo de 6 anos, elas impactam no mínimo em torno de 49 milhões de despesa a mais. Somado a isso, ao caso Manhã Bosco, que também estamos tentando fechar o acordo, é um sacrifício grande que nós estamos fazendo, mas que vale a pena, porque nós não tínhamos mais como manter essa distorção da categoria, só pena de amanhã ou depois virar numa grande demanda judicial e se tornar numa bola de neve, aí um novo caso Manhã Bosco com os servidores. Então, além do desconforto das categorias, o risco da prefeitura ter amanhã ou depois uma demanda judicial e pagar muito caro por isso. Então, eu reputo, é um dia histórico para Caxias, para a categoria dos servidores, para a equipe nossa que trabalhou, capitaneado aqui pelo Gustavo e pela Grégora, mas foram muitas pessoas que se envolveram, e também a confiança e a participação do Sindicato dos Servidores, que também foi muito importante nesse ajuste, nessa construção de uma solução muito importante para a comunidade de Caxias do Sul, para que não deixemos uma nova pendenga judicial que talvez amanhã ou depois se torne também muito difícil de ser equacionado, como nós já estamos enfrentando esse famoso caso Manhã Bosco, que se Deus quiser a gente consegue encaminhar ainda uma solução esse ano. Gustavo, então, presidente do IPAM, você também participou de toda essa negociação, né, com os sindicatos, com a secretária Grégora e com outros integrantes do município. Nós gostaríamos de saber um pouco como é que funcionou essa negociação, né, e as autarquias também estão sendo beneficiadas, né? Então, para você nos contar um pouquinho desse processo. Exatamente, uma saudação a todos que nos acompanham. Juntamente com a Grégora aí, que estava chefiando os trabalhos, acredito que muitas pessoas se dedicaram, e nessa conversa e nesse diálogo com o sindicato, onde cada um cedeu onde era possível para que fosse construído esse dia histórico, como o prefeito refere. E esse processo, então, foi de muito diálogo, como é a marca da gestão do prefeito Adiló sempre. Não se parou nas primeiras dificuldades, se buscou formas de superar esses entraves e essas dificuldades para que chegássemos ao dia de hoje com esse resultado. E eu já aproveito para pegar o gancho também em relação à situação do fundo, que isso que o prefeito refere é totalmente verídico no sentido de que se a coragem lá atrás de fazer a reforma não tivesse acontecido, esse dia também não chegaria. Então, nós temos, prefeito, os números falam por si. Nós tínhamos em 2014 351 milhões aplicados no fundo. Em 2022, num período aí de 8 anos, chegamos a 442 milhões. E durante todo esse tempo ficava subindo e descendo nessa faixa dos 350 a 450 milhões. Hoje eu acabei de receber informação, nós temos aí na data de 31 de agosto o valor de 736 milhões. Ou seja, em 2 anos e 8 meses são quase 300 milhões, sendo que lá em 8 anos foram 90 milhões. Então, um crescimento em 2 anos e 8 meses depois da reforma de 66%, quase 67%, sendo que a inflação em torno de 14%. Então, os números falam por si, a reforma ela resolveu um problema histórico de hoje e do futuro da cidade. E quando eu digo que é do futuro da cidade, não só do servidor, prefeito, é porque lá na frente, se o município não tivesse uma quantia, se o fundo não tivesse uma quantia considerável, isso impactaria em todas as áreas do município. Então, por isso que a reforma da Previdência e o ajuste, a atualização que foi feita, tanto na reforma ampla de idade mínima de tempo de contribuição, quanto na segregação de massas, ela garantiu e está garantindo, e os números estão mostrando, o futuro não apenas dos servidores, mas o futuro da cidade em todas as áreas. Isso é fundamental
porque os números eles vêm mostrando isso mês a mês, é um crescimento consolidado do patrimônio. E eu aproveito também para referir que foi aprovada, né, Grégora, a lei que envolve os seletistas no plano de saúde, em que o município vai custear a parte patronal. Então, eu acho que é um grande avanço, são mais de 200 seletistas ali na área de agente de combate a endemias e agente comunitário de saúde, que também hoje foi sancionada essa lei, André. Ótimo. Secretária Grégora, explica pra gente um pouco como que vai funcionar essa equiparação salarial. A gente tem aí um período de alguns anos, né? E como que vai estar proposto, assim, para que todas as categorias sejam beneficiadas? Eu só quero, antes de trazer a forma de implementação, eu trago que isso é realmente valorizar o servidor público, né, prefeito? São medidas que impactam na vida, no cotidiano das categorias, de todas as funções existentes no município, e isso faz com que o servidor também se sinta valorizado pelo trabalho que desempenha. Então, a lei, e aí num acordo, numa grande negociação que foi executada junto à categoria de servidores, junto ao sindicato também que participou, e também os próprios vereadores, a implementação da lei se dará em 6 anos. A partir de agosto de 2026, será implementado 10%, e assim sucessivamente até completar os 100% no 6º ano. Mas é importante também que essa legislatura da Câmara aprovou a lei e a gente coloca um regramento de que a próxima legislatura, como ultrapassa um exercício financeiro do mandato do prefeito Odilon, que ela tenha que referendar os termos dessa lei para que sim se complemente, né, os anos restantes para o final da implementação, e nós colocamos dispositivos, então, de redução de horas extras no corpo da lei, também para que a gente possa fazer com que essa lei seja implementada orçamentariamente. A gente precisa viabilizar a lei não só no regramento, mas financeiramente, porque o município, ele justamente não vive uma condição financeira confortável, mas isso vai dar a possibilidade de que os servidores se sintam valorizados e possam, então, dar um pouquinho mais de si cada um, né? Porque o importante não é a gente ter o compromisso da hora extra, é a gente pagar bem o servidor pela sua demanda de trabalho. A gente vai ter um novo padrão salarial no município ao final desse 6º ano, né? Então, uma nova tabela com todos os cargos com um único padrão de vencimento por hora de trabalho. Claro que a gente continua tendo categorias com cargas horárias diferentes. Então, o município ele tem um sistema de funcionamento de folha de pagamento muito complexo, porque ele tem diversas categorias, todas com as suas peculiaridades. E se chegar a uma norma nesse porte, então teve muito trabalho dos próprios servidores, da equipe de trabalho, da equipe do prefeito Odilon também, que se empenhou para buscar, então, uma forma de efetivamente viabilizar essa lei e com a compreensão de que a gente precisa de tempo, porque os valores empregados realmente eles são consideráveis, mas também tu pega as categorias que já recebiam a parcela autônoma e não conseguiam carregar nada, nem na média para a aposentadoria, então que hoje, a partir da implementação, no caso do ano que vem, dessa lei, vão poder ter a segurança de poder contribuir para o FAPES, que é um problema e não que está sendo saneado, e vai fazer com que tu possa, então, garantir que no futuro os servidores que se aposentem também tenham a garantia de receber a sua aposentadoria. Antes de nos encaminharmos para o final deste programa, nós vamos acompanhar como foi a importante sanção das leis na manhã desta segunda-feira na Prefeitura de Caxias do Sul. Em nome do prefeito Adilódio Domênico e do vice Edson Nespolo, saudamos e agradecemos a presença de todos neste importante ato de sanção das leis que atualizam e redefinem os padrões salariais dos servidores municipais. A primeira lei a ser sancionada é a de número 793, que dispõe sobre o Plano de Saúde e Assistência aos Servidores Públicos Municipais, IPAM Saúde. A segunda lei a ser sancionada é a de número 794, que atualiza e redefine os padrões salariais dos cargos de provimento efetivo do SAMAI. A Lei Complementar 795, que institui um regime de trabalho complementar, RTC, para os servidores detentores de cargo de provimento efetivo do município. Sanção da Lei 796, que atualiza e redefine os padrões salariais e extingue cargos de provimento efetivo do IPAM. A Lei Complementar 797, que atualiza e redefine os padrões salariais e extingue cargos da administração direta do Poder Executivo. E a Lei
798, que atualiza e redefine os padrões salariais da FAS. Parabéns por essa construção, por esse espírito de maturidade que tiveram todos os entes que se envolveram nessa negociação. E desejar uma abençoada semana a cada um de vocês. Muito obrigado. Estamos chegando ao fim dessa edição. Prefeito Adiló, depois de décadas, anos, né, acho que são 13 anos, o senhor está resolvendo mais uma demanda histórica do município de Caxias do Sul, com a valorização dos profissionais, que era uma demanda, né, muito solicitada, e nós queremos que o senhor deixe a mensagem final, então, para os nossos servidores municipais. Eu quero dizer aos servidores da importância deles para o serviço público, mas também a gente ter o compromisso com a sociedade de Caxias do Sul, para não sobrecarregar o custo para o cidadão caxiense. Por isso que se construiu essa lei ao longo de 6 anos, para que a gente possa absorver o impacto e também cumprir com o compromisso nosso de campanha para com os servidores, e isso foi construído a várias mãos. Por isso que eu repito, Caxias hoje vive um momento histórico nessa questão de valorização, mas acima de tudo, da gente poder organizar o orçamento de Caxias do Sul para que os próximos prefeitos não tenham que enfrentar aquilo que nós enfrentamos desde o início, com a ameaça inclusive de não poder cumprir a folha de pagamento com os aposentados e com os ativos. E isso, eu acredito que na história de Caxias nenhum prefeito viveu esse momento. E a gente vem enfrentando com serenidade, com cautela, com respeito, com a régua alta, em bom diálogo com todas as categorias, e é assim que a gente vai continuar. Então, um abraço, parabéns aos servidores, aos sindicatos, ao Poder Legislativo, que foi muito rápido no exame e aprovação dessa lei, mas, acima de tudo, a nossa equipe, Grégora e Gustavo, em nome de vocês, o agradecimento a toda a nossa equipe, porque foi um trabalho exaustivo para encontrar uma fórmula para poder conciliar questão orçamentária, questão legal e forma de cumprir isso. Parabéns. Muito obrigado, prefeito. Obrigado, Gustavo, Grégora. E nós ficamos por aqui, encerrando mais uma edição do PrefaCast. Nos acompanhe pelas redes sociais da Prefeitura de Caxias do Sul. Até a próxima!